recusou a oferta da Arábia Saudita por Rony. Essa oferta aconteceu antes do fim da janela de inscrições por lá. O nome do time não foi revelado. O que eu posso contar com exclusividade é que essa oferta girava na casa dos 5 milhões de dólares. O clube saudita procurou o pai e empresário do Rony para demonstrar interesse. O Hércules falou, conversem com o Atlético. Se vocês avançarem por lá, vocês nos avisem e a gente pode ter alguma discussão em relação a salários. Nem houve essa necessidade, o Galo optou por recusar a proposta de 5 milhões de dólares, entendendo que o Rony vai ser peça importante. Se não em 2025, na próxima temporada. Jogador contratado do Palmeiras, viveu bons e maus momentos, mas nesse momento, especialmente depois daquele processo na justiça contra o próprio Atlético, a verdade é que ele perdeu um pouco de espaço. Além dessa oferta de um time saudita, o Al Rayyan do Catar também demonstrou interesse, mas nem chegou a fazer proposta. Nos últimos dias também houve uma consulta de um time mexicano que queria contratá-lo por empréstimo. O Galo disse que não existe a menor chance de emprestar o Rony. Leonardo Moratti, boa noite. Nicola, notícias do Galo. Estou cansado de apanhar das meninas em todos os quesitos. Sai Vitor, Brax, Rony, Júnior Santos, Arana, Igor, enfim. Deixa eu contar uma sobre o Rony. O Rony foi alvo de uma proposta oficial nos últimos dias de uma equipe da Arábia Saudita, o nome não foi revelado. Proposta de 5 milhões de dólares, procuraram o Hércules, que é o pai e representante do Rony. E ele falou, antes da gente conversar sobre salário, esse tipo de coisa, vamos fazer o seguinte, conversa com o Atlético. Se o Atlético curtir, a gente conversa. Se não, a gente fica por isso mesmo. E aí esse pessoal desse clube saudita procurou pelo Atlético e o Atlético disse que não tinha nenhuma intenção de conversar a respeito disso, tá? Então, diante desse cenário, dá para dizer que está completamente descartada a possibilidade de venda do Rony, até porque a janela por lá já se encerrou. Novas do Galo. Leandro, eu estava contando agora há pouco sobre a questão envolvendo o Rony. Só falar uma de bastidor que eu acabei nem publicando. O Atlético havia preparado um bicho esperto, gordo, grande, caso de classificação contra o Cruzeiro, até por conta de toda a dificuldade da derrota por 2-0 no jogo de ida dentro de casa e da necessidade de continuar sonhando com o título, né? O Atlético agora tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. No Brasileiro a chance de título é nenhuma. Na Sul-Americana o Galo é de fato um real candidato ao título. Mas a Copa do Brasil é a Copa que paga muito, né? Só de ter passado a próxima fase, o Cruzeiro já garantiu 10 milhões de reais em Pix. Esse valor é aplicado também a Cruzeiro, a Corinthians, a Cruzeiro, a Fluminense e Vasco. Para ser preciso, 9 milhões e 900 mil reais, tá? Isso sem falar na receita de bilheteria, isso sem falar na chance de chegar na final. O vice-campeão da Copa do Brasil desse ano fatura pelo menos 30 milhões de reais e o campeão fatura mais de 70 milhões de reais. André Ricardo Just. Boa noite, Nicola. Qual a situação do fair play financeiro aqui no Brasil? Alguma novidade? Essa é uma das questões que eu quero repassar para o Luiz daqui a pouquinho, tá? Acho que há muito entendimento equivocado sobre o fair play financeiro e quais são os caminhos dele, os caminhos que ele tem a percorrer. No Atlético, agora o pensamento no Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para ficar lamentando a eliminação na Copa do Brasil. É um confronto direto neste momento na tabela de classificação. O Galo está a 2 pontos à frente do Santos, adversário deste domingo, jogo 4 horas da tarde, Arena MRV. Para esse compromisso, o técnico Jorge Sampaoli, ele tem um desfalque certo, o zagueiro Júnior Alonso, que está suspenso, 3º cartão amarelo. As opções de zagueiros do elenco, o Vitor Hugo, que participou de todas as atividades aí com o treinador nesse período, e o Ivan Roman, que estava servindo o Chile na data FIFA. Treinou menos com o Sampaoli. E pela questão da bola aérea, que vem sendo um problema detectado já pelo Sampaoli, de novo aconteceu no Clássico, o Galo tomar gol de bola parada, pode ser que ele faça a opção pelo Vitor Hugo. E o Sampaoli normalmente gosta de fazer mudanças na equipe. Nesse cenário, pode ser que de novo ele faça alguma alteração ali no meio, no ataque. Me chamou a atenção que no Clássico contra o Cruzeiro, atacantes de ofício começaram jogando só. Coelho, que nem fez uma função muito ofensiva, estava como um ala pela direita, e o Hulk. E no segundo tempo entrou o Rony. Os demais atacantes sequer foram solicitados, né, a participar do jogo no Mineirão. Esse duelo Galo e Santos já tem aí um público de mais de 20 mil garantidos e a tendência é que tenhamos um bom público, ainda mais ingressos. Nesse fim de semana a venda está melhorando, porque é a estreia do Sampaoli. O Galo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e tem um fator Neymar, que deverá ser confirmado pelo Santos entre os titulares
nesse fim de semana. O que, para mim, ficou mais provado, e olha que a gente viu isso nos jogos em que o Lucas Gonçalves comandou, e agora com o Sampaoli, é que o estrago feito pelo Cuca, ele é maior do que a gente imaginava. O Cuca não conseguiu fazer o Atlético virar um time. Chega o Sampaoli nos braços da torcida, que tem uma imagem dele. Assim como o Sampaoli tem uma imagem de alguns jogadores do Galo do passado, né? Que há muito tempo não jogam o que ele viu os caras jogarem. A torcida também tem uma imagem que é aquele memórias do Facebook, né? Com relação ao Sampaoli, que há algum tempo não consegue, não é que é um título, fazer um bom trabalho, né? Mas recentemente ele teve no Flamengo e com aquele timaço não conseguiu arrumar nada, né? Então, o que acontece é o seguinte, chega o Sampaoli e ele vê o quadro todo, acho que algumas coisas ele acabou não conseguindo observar, porque é muita coisa em pouco tempo e tal. E aí não é que um treinador de futebol, sou eu, você, o telespectador, o ouvinte, e aí eu tô falando inclusive pro cara mais fanático, que é esse cara que fica bravo quando você critica o time dele, mesmo se você tiver razão. O que você faz com pouco tempo de trabalho? Tem poucas sessões de treinamento, foram 4 dias em 2 períodos, 5 dias no total. O que você faz se você tem pouco tempo de trabalho e um jogo tão importante e decisivo contra um adversário que está jogando muita bola e ainda tem a vantagem? Você procura não mexer tanto na estrutura. Porque se você mexe muito na estrutura, só para explicar bem calmamente, o que acontece? Você não consegue, você desvincula o time do que ele treinou até agora e você não consegue fazer com que o time passe a executar o que você treinou naquelas poucas sessões. Sabe um exemplo muito claro que isso acontecia? Uma seleção brasileira com o Fernando Diniz. Os jogadores não jogavam o que eles jogavam no clube e também não conseguiam fazer, evidentemente, com poucas sessões de trabalho, o que o Diniz gosta do futebol, né? Então, o que acontece é o bom senso que a gente fala. Mas, evidentemente, isso não acompanha a carreira do Sampaoli e ainda não começaram as críticas. Estou falando que a característica dele, então, quando ele foi contratado, praticamente todo mundo sabia que ia ser assim. Talvez não com uma primeira impressão tão distante do que o mundo enxerga. Por exemplo, ele precisou de 9 sessões de treinamento, né? 4 em 2 períodos e uma em um período só. 9 sessões de treinamentos. Ele não percebeu que o Fausto Vera não é bom jogador na posição dele, quanto mais como zagueiro.